Meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre esse tema bacana que é o tema das capas dos livros, né? Então, o mundo encantado das capas dos livros, quer dizer, como que são feitas as capas, né? E os tipos de capas. Na verdade, eu não vou fazer nenhuma reflexão mais ampla aqui hoje, né? Vai ser só mesmo mostrar alguns exemplos aqui, alguns tipos de capa bacana que eu tenho aqui em casa. Tenho mais de 1.200 livros. Então, quer dizer, isso, né, tem uma variedade gigantesca aqui de tipos de capa. E separei alguns bacanas aqui, diferentes e tal, para poder falar um pouquinho de cada um e dar alguns exemplos, tá? E aí a gente começa, né, com uma pergunta interessante, né, que é geralmente o que vem à nossa cabeça quando a gente pensa nesse assunto, que é: vale a pena comprar o livro pela capa? Né? Essa é uma questão, né? Uma questão que é interessante, porque às vezes a capa é bonita pra caramba, a gente olha ali, né? É super interessante, e o conteúdo do livro já não é essas coisas, né? Então, enfim, será que vale a pena? Às vezes, né? Às vezes você gosta tanto da capa que você compra o livro e nunca vai ler, né? Vai só deixar ali porque a capa é muito bonita e também faz parte, né? Só aí cada um faz as suas escolhas aí no nível pessoal. Mas o fato é que a capa nem sempre diz o que é o livro, né? Às vezes você tem uma capa muito bonita e o livro, às vezes o conteúdo deixa a desejar quando não é ruim mesmo, né? Enfim, e aí eu vou mostrar alguns tipos aqui, tá? Inclusive também falar um pouquinho sobre como que você descobre as informações das capas nos livros, isso é legal também, tá? Vamos começar então. Vamos falar primeiro de um tipo de capa que é o tipo de capa padronizado, né? Ou seja, tem uma coleção, a editora cria uma coleção, traduz vários textos de um mesmo autor, ou textos de vários autores mais ligados ao mesmo assunto e tal, assuntos parecidos, e cria uma coleção com o mesmo tipo, o mesmo modelo de capa. Vou dar dois exemplos aqui, tá? O primeiro é um da Martins Fontes, essa coleção aqui, tá? Que a capa é vermelha. A coleção às vezes tem um nome, né? Essa coleção aqui é a coleção Tópicos, tá? E aí tem livros aqui, eu vou mostrar dois exemplos aqui, né? Estou falando desse do Bachelard, que é a Poética do Devaneio. E aí a capa é toda vermelha e traz uma foto, né, ou um desenho aqui no meio, uma imagem e uma frase ligada à obra, né? Nunca serei mais que um psicólogo dos livros. Essa é a capa aqui do... Até discordo dessa frase, porque ele é muito mais do que isso, mas enfim. A Poética do Devaneio, do Gaston Bachelard, tá? E aí tem outros livros do Bachelard dessa mesma coleção, tá? Tem o Poética do Espaço, tá? O mesmo esquema, a capa toda vermelha, né? Você vê que é tudo igual, né? A capa é o modelo é igual, vai variar só o título do livro, né? O nome do autor, né? Porque tem outros autores diferentes, e a frase aqui, né? Da editora Martins Fontes. Também tem esse outro aqui, A Terra e os Devaneios da Vontade, também do Bachelard. E para vocês verem que também tem outros autores, esse livro aqui que é o Grau Zero da Escrita, do Roland Barthes, também é dessa mesma coleção, tá? E o segundo exemplo é da editora Perspectiva, tá? Então a gente tem essa capa aqui deles, que é uma capa mais, né? Ela não é quadrada, ela é mais retangular, mas no sentido vertical, né? Então você tem aqui, né, a coleção Debate. Tem vários livros interessantíssimos, essa edição é riquíssima, essa coleção, né, da Perspectiva. Tá, então tá aqui, tem esse trabalho do Svetan Todorov, que é Estruturas Narrativas. Agora, aqui está escrito literatura, mas na verdade é literatura, né? Porque tudo, na verdade, tudo é literatura nesse sentido mais amplo. Mas é um livro mais especificamente de teoria literária, né? E aí as estruturas narrativas, né, do Svetan Todorov. E nessa coleção o que varia é justamente o referente aqui do tipo, né, de abordagem teórica. Nesse caso aqui está escrito literatura. Tem outros aqui que, né, esse aqui, por exemplo, que é o do Mircea Eliade, que é de História da Religião, né? Mito e Realidade, um livro muito interessante que eu usei na minha graduação, na monografia. E aqui, esse aqui já está Filosofia, né? Tá vendo? Esse aqui do Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, que é um livro de estética. E ele também é discutido muito em teoria da comunicação. Esse livro, você vê como é que nessas palavras apenas dão um resumo do resumo do resumo, né? Porque são livros ali com múltiplas possibilidades, né? Então esse aqui está Estética, do Humberto Eco. E os últimos dois aqui são de crítica, né? Está aqui de crítica do Jan Starobinski, As Palavras sob as Palavras, que são análises que ele faz dos anagramas do Saussure, né? E
é esse aqui do Sérgio Buarque de Holanda, Tentativas de Mitologia, que também é um livro de crítica, né? Tá? Então essa coleção, essas duas coleções da Perspectiva e da Martins Fontes. Aí vamos partir para outros tipos, tá? Vamos ver aqui o tempo. Esse tipo aqui é o tipo de capa dura, né? Que é esse aqui da Ateliê Editorial, Silêncios de Água e Pedra, é um livro de poemas do Vassili Chuck, grande livro. Eu tomei conhecimento desse livro através de uma crônica, né, do José Castelo no caderno Prosa e Verso, tá? Genial, assim, genial, e o livro é fantástico, tá? E é uma capa dura, você vê, tem um detalhe aqui em azul, cinza no meio, tem um desenho aqui bacana. E aqui dentro, nesse caso aqui da Ateliê Editorial, a informação sobre a capa está no final, né? Está aqui no final, e essa capa foi feita pelo Tomás Martins, tá? Então é legal saber o nome também para a gente divulgar e valorizar o trabalho dessas pessoas que fazem esse trabalho importante ali, que é o trabalho de diagramação, das capas e tal, né? Outro tipo, esse aqui é um box, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um box, tá? Um box do Don Quixote, do Cervantes, né? Ganhei esse livro aqui de presente da minha amiga Heloísa, um grande beijo aí, Heloísa. E aqui, na verdade, os dois lados são capas, né? Você não tem exatamente uma contracapa, né? Porque o modelo, na verdade, é o mesmo. Tá aqui o nome da editora, né? Clássicos aqui, né? Miguel de Cervantes, Don Quixote, a obra-prima de Cervantes em 2 volumes. E desenhos aqui, né? E aí você puxa para poder ver, né, os livros, né? Que são 2 volumes, tá? São 2 volumes aqui, ó. Vou mostrar para vocês de frente, né? Tá aqui, tá? E as informações estão aqui também, né? Da capa, tá? Nesse caso aqui, da editora Penguin Companhia, né? A capa é do Alceu Chiesorin Nunes, que ele aparece aqui em outras capas também, tá? E aí, continuando, aí na verdade tem um tipo de capa que eu não gosto muito, tá? Tem um tipo de capa que eu acho meio tosco, assim, vamos dizer, né? Mas é uma mera questão de gosto mesmo, né? Não tem nada a ver com a obra em si, porque nesses 2 casos que eu vou mostrar aqui, por exemplo, são 2 obras brilhantes, mas é o tipo de capa que eu não curto, que é essa capa com a imagem do autor, né? Uma foto do autor na capa. Eu acho meio... né? Eu não fiz isso nos meus livros, que eu vou mostrar aqui no final, e eu não gosto muito, não. Acho um modelo meio nada a ver. Mas o livro é fantástico, né? A comunidade que vem do Agamben, tá aí essa edição aqui da Autêntica Editora. E existe uma informação específica sobre essa foto aqui, né? Porque essa foto foi tirada numa conferência que o Agamben deu na Universidade Federal Fluminense, né? Tá aqui a Universidade Federal Fluminense em setembro de 2005, tá? E a foto, a capa, né? É do Alberto Bittencourt, tá? E outro exemplo aqui de capa com foto de autor é essa aqui, né? São os poemas do Rainer Maria Rilke, poeta tcheco, né? E da Companhia das Letras, tradução do José Paulo Paes, tá? E aí tem informação aqui também que a capa é do Victor Burton, que ele aparece em outras capas aqui também, o Victor Burton, e a foto é do Roger Violet, né? O Roger Violet, agora não dá para saber aqui, né? Mas enfim, tá? Então esse tipo de capa aqui eu realmente não sou muito fã, não, tá? Agora, tem capas que trazem fotos mais interessantes, porque as fotos não são exatamente do autor, são fotos de situações e acontecimentos que têm conexão com o tema da obra, ou com o título, enfim, né? Com o assunto ali que está sendo tratado. Um dos exemplos é esse aqui, o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, tá? A foto é justamente a foto do julgamento do Eichmann lá em Jerusalém, ele dentro de um cubículo ali, né? Cercado de seguranças e tal, e os juízes, enfim, né? E aqui o pessoal que estava no julgamento, tá? Então tem tudo a ver, porque o livro conta exatamente a história do julgamento do Eichmann. A Hannah Arendt foi lá, né? Ela morava nos Estados Unidos, foi até lá, Jerusalém, para cobrir o evento e escreveu esse livro aqui, que é um grande livro. Eu li esse livro, eu tinha 20 e poucos anos, um livro que, né, fantástico, assim, que ele marcou a minha reflexão sobre esse assunto. E a gente tem aqui, tá, a informação que é a seguinte, né? A capa é da Ettore Bottini, tá? E a foto da capa é da AP Wide World Photos, tá?
Por que tem uma informação, né, e depois a foto? Por quê? Porque uma coisa é a foto, outra é a diagramação que vai gerar, né, o trabalho final aqui que vai para, né, as editoras e para as livrarias, tá? E aí tem outros exemplos aqui, tá? Esse aqui, por exemplo, é um exemplo intermediário, né? Esse trabalho aqui da Boitempo Editorial, que é um livro chamado Guerra e Cinema, do Paul Virilio. Eu não terminei de ler esse livro, mas ele fala basicamente sobre isso, conexões entre a guerra como fenômeno mundial, né, e político e o cinema, tá? E aí você tem duas imagens que representam as ideias principais do título, né, e do livro, de maneira geral, que são esse ingresso de cinema aqui, onde você tem, né, o nome do livro e o nome do autor e da coleção, né, estado de sítio, e aqui né, o ISBN, código de barras. E aqui embaixo tem um alvo aqui, né, enfim, é uma arma, provavelmente uma arma de guerra aqui, e um navio, né, passando ali. Tá? Então, quer dizer, a guerra e o cinema conectados na mesma capa, um espaço em branco aqui em cima, muito legal também. Tá? Esse trabalho aqui da editora Boitempo, ele onde tá? Andrei Polese, tá? É quem fez essa capa aqui. Beleza, pessoal? Outra capa que bacana, e aí é o seguinte, né? Agora a gente chega na verdade, antes de mostrar, vou falar aqui, né? A gente vai chegar agora num tipo bacana, que é o tipo das capas que tem ilustrações, desenhos e mesmo fotos e quadros da história da pintura, né? E aí essas capas com fotos da história da pintura, com quadros, né, da história da pintura, são capas que, se a pintura tiver mais de 75 anos, se não me engano, ela entra no domínio público, então você pode utilizar perfeitamente sem pagar nenhum tipo de direito autoral, né? Eu vou mostrar as minhas capas no final aqui para vocês verem que eu fiz nesse sentido, nesse tipo, né? E quando as capas envolvem artistas contemporâneos, aí você, né, a editora vai pagar o direito autoral ali, vai ter um tipo de conexão, às vezes até para divulgar o autor, o pintor, enfim, né, o ilustrador ou o estilogravurista, quando, né, enfim, tem vários tipos de produção de imagem, né? E aí, inclusive o nosso próximo vídeo vai ser sobre a ideia de imagem, né, mais conectado com a literatura também, com a filosofia, enfim, eu acho que vai ficar bacana. E aí, então, quer dizer, vamos começar aqui, né? Esse livro aqui do Mia Couto, Mapeador de Ausências, essa capa é belíssima, né? Genial, trabalho sensacional aqui da Companhia das Letras também. E você também tem duas informações aqui, né? Tem a ilustração, que é do Ângelo Abu, e a capa do Alceu Chiesorin Nunes, que já apareceu aqui em outras capas também, né? Então, quer dizer, ó, muito bacana, né? Tá de parabéns aí a Companhia das Letras e o Mia Couto. Eu não li esse livro ainda, comprei mês passado, tá aqui na fila, né? Mas se mantiver o nível, né, com certeza é um grande livro. Outro livro aqui também que tem uma ilustração na capa é esse aqui, né? Que é o Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, da Marisa Lajolo, da editora da Unesp, tá? E aí tem um balão aqui, né? Que o livro representa aqui a parte de cima do balão, que é o que sustenta ali o balão, né? Enfim, é uma ilustração muito bonita aqui também da Unesp. E aí a gente tem aqui, nesse aqui a informação está no final já do livro, né? Está na parte final aqui. E a capa é da Negrito Editorial. Então alguns livros trazem não exatamente o nome do ilustrador, mas da empresa que fez, né? Então, enfim, porque às vezes o trabalho é feito em conjunto também, então às vezes eles preferem colocar o nome da editora, né? E aí vamos partir para as fotos agora, né? Alguns livros trazem a foto inteira, outros trazem um fragmento da foto, ou uma parte da foto, ou a foto com outras imagens sobrepostas, né? Não tem limite, né? O tipo de montagem que você pode fazer ali, né? Esse aqui é o trabalho também da Companhia das Letras, do Robert Walser, um grande romance aí da história da literatura, que é o Jacob von Gunther. O Walser é um escritor que influenciou o Kafka, né? E ele também é muito citado nos romances do Henrique Villamatas, escritor espanhol da atualidade. E essa foto aqui também belíssima, ilustra aqui a capa do livro do von Gunther, né? E a gente tem aqui no início a informação, essa capa também é do Victor Burton, tá? E a imagem é uma fotografia do Dirk Ingo Frank, tá? Essa bela foto aqui da capa do Walser, tá?
Outro livro que trabalha com foto é esse aqui do Henrique Villa-Matas, O Mal de Montano, né? Caiu aqui. O Mal de Montano, que é um livro, é um romance do Villa-Matas, no qual a literatura aparece como uma doença, né? E ele trabalha muito com essa lógica de metanarrativa, né? De botar a literatura como figura de frente ali, né? Para poder ir representando a literatura nos livros e discutindo questões contemporâneas ligadas à literatura. E aqui tem uma foto que chama-se Revolucionários, né, de 1928, do August Sander, tá? Revolucionários. E é interessante que eu fui pesquisar na internet, né, porque às vezes é legal a gente fazer isso, e eu achei a foto inteira, que aqui tem um personagem que não aparece, né, nessa foto aqui, e aí achei a foto com o personagem, né, com a foto inteira com os três. E é legal para você comparar, né? Porque aqui eles fazem um trabalho de sobreposição com os quadrados aqui que buscam de repente fragmentar. A Kozak Naif fazia, né, capas brilhantes. Infelizmente a editora fechou, uma editora de extrema qualidade assim, mas deixou aí trabalhos muito bem feitos nesse sentido, tá? E aí para fechar também tem uma outra aqui, né, um outro livro que trabalha com foto, que é esse livro aqui, que são os poemas em prosa do Baudelaire, tá? E aqui essa capa aqui é feita em cima de uma imagem, né, de uma foto, na verdade, que é do Marcelo Barbosa, que é o meu xará aqui, né? Sendo que é o seguinte, a editora Edra tem um modelo de capa, na verdade, que, né, é basicamente padrão, tá vendo aqui, ó, é o mesmo tamanho, né, enfim. E a diferença é que em alguns você tem fotos, em outras você tem pinturas ou pedaços de pintura, né? O caso dessa aqui, que é o caso do Verlaine, né? Que é A Voz dos Botequins e Outros Poemas, tá? O poeta simbolista, né? E aqui, esse quadro aqui é o Moulin Rouge do Toulouse-Lautrec, não é isso? É o Moulin Rouge do Toulouse-Lautrec, tá? Então, tá aqui, ó, né? Um pedaço da obra, né? E aí o título por dentro aqui, né? Enfim, tá? Essa capa bonita também da editora Edra. Beleza, pessoal? E aí a gente chega nas pinturas, né? Tem algumas capas que trazem também, mesmo esquema, tem algumas capas que trazem fragmentos da pintura, pedaços da pintura, ou parte da pintura deslocadas para uma outra simbologia, ou a pintura inteira, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Vamos ver o tempo, né? Esse livro aqui chama-se O Erotismo, do Georges Bataille, né? Filósofo francês. Uma capa muito interessante também. E eu lembrava o nome dessa obra aqui, mas infelizmente eu esqueci. Na verdade, eu vou mostrar dois exemplos desse tipo aqui. E dos dois eu esqueci o nome da obra. Só que é interessante dizer que a editora, nesse caso aqui, não colocou, né, o nome da obra nas informações, tá? A gente tem aqui, né, a questão da... Acho que não tem nem tem, na verdade, a capa foi feita pelo Daniel Rampazzo, né, que na verdade é enfim, ele fez ele escolheu aqui o tema e tudo mais, ou escolheu, né, o pedaço da obra que aparece, mas não tem a informação da pintura original, né, vamos dizer assim, ou fonte, vamos dizer, né? Mas é muito bonita essa capa também, da editora Arx, tá? E um outro que também não traz essa informação é esse livro aqui, que é do Gumbres, tá? Que é o Ambiência, a Atmosfera, a Ambiência e o Stimung, sobre um potencial oculto da literatura, que é um livro que ele fala sobre o conceito de Stimung, muito interessante também, tá? E aí tem também aqui um autorrelevozinho aqui muito bacana, essa capa é de extremo bom gosto, acho uma das mais bonitas que eu tenho aqui, e essa pintura que parece do impressionismo ali, enfim, mas aqui não tem o nome, tá? Da Contraponto, da editora da PUC, trabalho do Gumbres, tá? Esse aqui também é um exemplo muito interessante, esse livro Pintura como Ato de Fronteira, do Hugo Wayek, tá? Aqui, na verdade, é um pedaço da Medusa do Caravaggio, né? E o pedaço da Medusa vem com umas manchas aqui, como se ele estivesse sendo também, né, de certa forma, alterado aqui, né? Como se ele estivesse sendo manchado, tá? E essa capa é muito bonita também. E esse aqui é um exemplo de livro que a capa foi feita pelo próprio autor, né? O Hugo Wayek também fez a capa aqui, quer dizer, fez esse trabalho em cima da Medusa do Caravaggio,
tá? E temos esse exemplo aqui também, que é um livro do Agamben Profanações, tá? No qual aparece essa pintura que é do Gênio da Destruição, né? O nome é O Triunfo do Gênio da Destruição, de Mihaly Zitch, mas não traz o ano da obra, né? E a capa foi feita pelo David Amiel, tá? Essa capa da editora Boitempo, muito bonita, e tem tudo a ver, né? Porque é uma mancha branca aqui profanando a obra, né? E a ideia do livro é exatamente essa, né? O elogio da profanação, que é o artigo principal desse livro aqui do Agamben, o ensaio, né, principal. Um ótimo livro também do Agamben. Esse outro aqui, exemplo, né, esse livro aqui do Strindberg, August Strindberg, que é um livro, é um cara ligado ao teatro, né? E o nome do livro é Inferno. E aqui na capa ele traz uma imagem de um quadro do Munch, né? Avenida na Neve, se não me engano, o nome desse quadro, tá? Avenida na Neve, 1906, tá? Um óleo sobre tela, e aí é um detalhe do quadro, na verdade, né? Foto escala e tal, tá? Traz também o nome da empresa que fez, né? Enfim, a montagem, né? Então é um detalhezinho do quadro, mas uma capa muito bonita também, da editora 34, tá? Esse outro exemplo aqui é um quadro, é um livro do Samuel Beckett, O Esperando Godot, que é um clássico, né, da literatura, tá? Da Companhia das Letras. E nesse caso aqui, na verdade, é uma obra contemporânea, tá? É um quadro chamado, é uma obra, né, chamada O Operário Florestal, né, do Jorge Baselitz, de 2007, Um Óleo sobre Tela, tá? E aí, quer dizer, 2007, né? Então certamente teve alguma negociação ali no sentido de ou de pagar o direito autoral ou então de, enfim, do autor ceder os direitos para poder ter a divulgação da obra dele e tudo mais, né? Porque realmente você conectar a sua obra, a sua pintura ao Beckett, né? Enfim, é uma conexão ali importante, porque é um nome dos mais relevantes na história da literatura. Beleza, pessoal? Então, essa aqui também, e essa aqui é uma capa dura também, né? Tá vendo? E com o fundo laranja e tal, quer dizer, então vários tipos de capas diferentes, né? E o último livro, vamos ver o tempo aqui, o último livro com pinturas é esse aqui, o Crítica da Razão Cínica, do Peter Sloterdijk, um livro bem grande, 700 e poucas páginas, um livro de filosofia, tá? E traz essa obra belíssima aqui também, que é uma obra que se chama justamente Dunas com Raio de Luz 2, né? Na verdade é um detalhe da obra, né? De 1944, do Lionel Feininger, tá? E nesse caso aqui, que é da editora Estação Liberdade, é interessante porque traz não só a pintura, né, na capa, mas também no marcador de livro, tá vendo? Ó? E isso aqui também aparece várias vezes, né? Eles fazem isso várias vezes, as editoras, e é bem legal, né? Enfim. E aí, para fechar, antes de falar dos meus livros, né, para fechar, tem mais dois exemplinhos aqui. Tem esses livros que são de uma editora argentina chamada Contemporânea, tá, que eu ganhei de presente, né? O Livro de Areia, El Libro de Arena, do Borges, né? E é bem bonita essa capa aqui, né? Porque tem uma imagem, né, o livro, e aí as letras derretendo aqui do livro, porque é um pouco essa ideia do livro de areia dele, né? E o Ficções, que é o meu livro preferido, tá? Que tem a cadeira e o gato aqui como sombra da cadeira, né? Tá? Da mesma editora, tá bom? Esses livros aqui foram comprados em Buenos Aires, né? Eu ganhei de presente. E o último exemplo, antes de falar dos meus livros, na verdade é um livro sem capa, porque existe isso também, né? A capa, ela é um elemento estético do livro que alguns autores gostam de ponderar, né? O livro começa na capa, ou ele começa no meio, né? Enfim, a história tem um começo, né? Tudo isso é muito questionado pela literatura contemporânea. E um dos livros que apresenta essa estética é esse livro aqui, O Cães Heróis, do Mário Belatán, ou Belatin, enfim, que é o escritor mexicano. É um livro sem capa, na verdade, e ele aparece inclusive com a costura aqui, né? Na lombada aqui, já aparecendo, né? Tá? E aí tem o ISBN aqui e tal, enfim. Tá? O Cães Heróis, que é um romance interessante, uma novela, né, interessante do Mário Belatini, tá?
E aí eu chego nos meus livros, né? Vamos ver o tempo aqui, porque eu fiz isso, né? O primeiro livro que eu publiquei, na verdade, eu fiz um desenho, né? Eu não, né? A editora, eu tive a ideia de fazer o desenho e mandei para a editora fez um trabalho fantástico, da editora Ágora da Ilha, tá aqui, né? Esse livro entre aspas, mas com lógica. E aí a minha ideia foi essa, quer dizer, colocar uma mesa, né, com pensadores e a cadeira exposta assim, né? E apresentando a cadeira para o leitor se colocar ali para conversar com esses pensadores todos. É um livro de frases, de aforismos, enfim. Fiz esse livro quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Foi mais para começar mesmo, né? Mas eu acho a capa foi muito bem feita, né? Tá aqui, aí aparece o Nietzsche, o Darwin, o Einstein e o René Descartes puxando a cadeira para você sentar e ler e estudar com eles e tal, né? E aí as informações estão aqui também, né? A ilustração da capa é do Willy, né? E o livro é de julho de 2002, tá? E se você quiser adquirir esse livro, é só falar comigo, manda uma mensagem aqui que eu tenho para vender aqui, tá? Esse outro aqui eu já fiz bem depois, 2011 na verdade, é o Apropriações Indébitas. São duas monografias minhas, dois artigos científicos, né? Um sobre o jornalismo e o outro sobre a terceira idade, tá? O texto da terceira idade aqui ganhou o Talentos da Maturidade do Banco Real no ano de 2006 e está nesse livro aqui também. Eu tenho poucos dele aqui, mas também tem. Se alguém quiser, é só falar comigo, tá? E aqui eu já fiz um trabalho, né? Na verdade, quem fez esse trabalho aqui foi o meu amigo Flávio Braga, tá? Um grande amigo, professor de História. Um abraço aí, Flávio. E me ajudou a fazer isso aqui. E eu publiquei pela editora da Fábrica do Livro, tá? Enfim, e é isso, né? É uma capa simples, né? Não tem nada demais, né? E aí depois eu fiz 4 livros com a editora Multifoco, tá? Que é uma editora que fica na Lapa, no Rio de Janeiro aqui. E assim, trabalho fantástico. Eles têm um trabalho de editoração eletrônica lá, de design, né, da capa, que é muito bacana. Tá de parabéns. Os trabalhos que eu fiz com eles eu guardo com o maior carinho aqui. E quem quiser adquirir esses livros é só entrar no site deles lá e comprar, tá? São 4 livros, um ensaio, 2 de poemas e 1 de contos, tá? O primeiro é esse aqui, O Poeta, o Canibal e o Espelho, que é um ensaio sobre poesia, né? A poesia, o funcionamento da mente humana, poesia, prosa, né? Esse livro ganhou o prêmio do Concurso Internacional da União Brasileira dos Escritores de 2012 na categoria ensaio, tá? Um prêmio que me honra muito aí. Me lembra inclusive da professora Maria Antônia, que já faleceu, que era uma figura fantástica que, enfim, infelizmente nos deixou, tá? E essa obra aqui é um quadro chamado O Silêncio, de um pintor do romantismo suíço chamado Henri Fuseli, tá? Eu só não lembro da data do quadro, deixa eu ver aqui, porque datas eu realmente não sou bom. O quadro foi pintado entre 1799 e 1801, tá? Então, romantismo suíço, tá? O Silêncio. E aí, esse aqui depois eu fiz, chama-se A Quânticas Andam as Formas, é um livro de poesias, é o meu primeiro livro de poemas, e esse quadro que eu usei aqui, né, que eu sugeri para a editora, eles fizeram um trabalho gráfico muito interessante aqui também, é o Impressão Nascer do Sol, que é o quadro do Claude Monet, que inaugura o impressionismo na França, né? E aí, o ano do quadro é 1872, né? E quem diagramou foi o Guilherme Pérez, tá? E aí fez um trabalho muito legal, porque fez né, como se o quadro fosse, né, ele aparece refletido aqui embaixo, né? Tá? A Quânticas Andam as Formas, um livro de poemas de minha autoria, tá? Tem esse aqui, que é um de contos, que é um livro de contos que eu tenho publicado, que é o Acidente, tá? Esse título, na verdade, tem a ver com a relação entre a história e o leitor, né? Quer dizer, a narração, a minha ideia aqui com esse título é dizer o seguinte: a narração que o escritor faz é um acidente, né? O leitor, ele completa a história, ou ele narra e desloca para outros pontos, né? Ou, enfim, para outros acidentes, vamos dizer assim, né? Tá? Essa é mais ou menos a ideia, é um pouco para poder tirar essa rigidez da ideia de autoria também, né?
tá? E esse quadro aqui é do Rembrandt, né? Esse quadro aqui é do Rembrandt, que é um quadro belíssimo, que eu acho lindo esse quadro. E ele é do ano de 1632, Filósofo em Meditação, tá? Então eu gosto muito de utilizar os quadros da história da pintura para poder representar os livros, né? E o último que eu tenho para mostrar, tá, é justamente esse aqui, que é o Anonimato Heterônimo. É um livro de poemas meu também, o segundo livro de poemas que eu publiquei, né? E aqui tem um quadro do Cézanne, né? Aqui eu embaralhei os nomes, né, na capa para poder representar essa ideia do anonimato heterônimo. Anonimato, nenhum nome, heterônimo, todos os nomes, né? E a ideia do livro é basicamente essa, e eu acho que esse quadro do Cézanne representa bem isso, porque é a coisa da mancha, né, e tal, que é a montanha de Saint-Victoire, eu acho que é de Saint-Victoire, né? Esse aqui, na verdade, não tem o nome, né? Eles não colocaram, mas quem fez foi a Érica Crocati, né? Enfim, mas é um quadro do Cézanne, eu não lembro agora o nome, depois eu vejo aqui e falo para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? São esses vários tipos de capas diferentes aí, né? Esse realmente um mundo encantado das capas, né? Que tem vários tipos diferentes. Eu mostrei só alguns aqui, tem centenas de outros, né? É uma parte muito bacana do livro aí, importante, e que ajuda a gente ali a começar a dialogar com o livro nas livrarias, enfim, nas editoras, e, enfim, nas bibliotecas e tudo mais. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Tá? E a gente se fala no próximo vídeo, então, para falar sobre a ideia de imagem. Beleza? Grande abraço aí, até lá e valeu!